Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, hoje farei convosco sobre um assunto que o Espírito Santo quer que eu fale a vocês. Eis. E não satisfazermos os desejos da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 23 está escrito: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo, inspirado por Espírito do Santo, ele diz para os crentes andarem em Espírito, isso quer dizer, serem guiados por ele, e para eles não cumprirem a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo ardente. A concupiscência é um ardente desejo por uma coisa má. O apóstolo Paulo ele diz que o motivo é porque a carne e o espírito eles desejam coisas diferentes um do outro. E eles se opõem um ao outro para que o crente não faça as coisas que ele quer. Por quê? O espírito ele quer que o homem faça o que é bom. E quando o homem ele quer fazer isso, a carne tenta impedi-lo. E a carne ela quer o mal. E quando o homem quer fazer a vontade da carne, o espírito age para impedi-lo de fazer isto. O apóstolo Paulo ele nos diz mais para frente os motivos para nós não fazermos a vontade da carne. A carne, ela quer adulterar, tá? ela quer praticar imoralidade sexual, ela quer se contaminar, agir com lascívia, luxúria. Ela quer idolatrar coisas, praticar feitiçaria, usar drogas. Lembrando que o significado de feitiçaria está ligado a drogas, porque os feiticeiros usavam drogas para realizarem as suas obras. A carne ela deseja fazer inimigos. Ela quer discutir contra os outros. Ela tem ciúmes malignos. Ela tem pressa em ficar irada para falar e fazer coisas contra os outros. Ela quer trabalhar por pagamento e não pelo bem. O significado original no grego não é esse texto aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, não é peleja, mas é uma palavra que significa trabalhar por pagamento. A carne ela quer dissensão, ela quer sentir coisas opostas ao que o outro se sente, para se dividir e não se unir. A carne ela quer a heresia. O que isso quer dizer? A palavra heresia significa escolha. A heresia por exemplo, você saber o caminho certo, mas escolher o caminho errado. É saber fazer o bem, mas escolher fazer o mal. A carne, ela quer invejar as outras pessoas, quer matá-las. Ela quer beber demais e também ela quer comer demais. O apóstolo Paulo, ele nos diz as consequências dessas ações. Que aqueles que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Algumas coisas que precisa saber sobre este assunto é que aqueles que têm a Cristo, eles serão salvos por causa de sua fé nele, porque pela fé um pecador se salva. Quanto àqueles que não têm ao Senhor Jesus, eles serão condenados por todos os pecados que eles cometeram nessa vida, se eles não se arrependerem de suas más ações e receberem o Filho de Deus a tempo. O apóstolo Paulo, além dele nos dar os motivos para nós
não satisfazemos o desejo da carne, ele nos dá motivo para nós agirmos segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele produzirá em nós os seus bons frutos. Ele nos fará amarmos as outras pessoas. O Espírito nos fará termos alegria, mesmo quando estivermos em momentos em que parece que não há motivo para nos alegrarmos. Ele nos fará sentirmos paz interior, mesmo quando estivermos em situações de conflito e barulheira. Ele nos fará sermos longânimos, quer dizer, ele fará nós demorarmos e nos irarmos, para que não façamos nada contra os outros. Ele gerará em nós bondade, para que nós queiramos o bem e façamos boas ações. Gerará em nós fé, para que nós creiamos em Deus e vejamos o seu agir. Ele também gerará em nós a fidelidade, para que nós cumpramos o que nós dizemos. Lembrando que no texto original a palavra para fé é fides, e essa palavra também significa fidelidade. O Espírito, ele nos fará sermos mansos, para que nós sejamos pacíficos e para que nós também não sejamos violentos nem ofensores. E ele nos fará também dominarmos a nós mesmos, para que nós não sejamos controlados pelos nossos sentimentos e desejos momentâneos. E para que nós façamos as coisas que nós devemos fazer. Por exemplo, obedecer à voz de Deus. Se nós agirmos, se nós andarmos em espírito, isso fará bem tanto a nós mesmos como a outras pessoas também. Pois seremos mais espirituais, nos relacionaremos melhor com os outros, nós refletiremos mais a imagem de Jesus e também nós herdaremos o reino de Deus. Pois segundo Mateus capítulo 7, versículo 11, está escrito isto. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se uma pessoa, ela verdadeiramente se arrependeu de seus pecados, e se ela verdadeiramente tem a Cristo por seu Senhor e serve a Ele, então essa pessoa, ela obedece à voz de Deus por amor dele, para fazer a sua vontade e agradá-lo. Lembrem-se que o reino de Deus é dos homens e das mulheres que se arrependeram de suas más ações e que receberam ao Senhor e o obedecem e o amam verdadeiramente. Meus irmãos, para que nós possamos negar a vontade de nossa carne, nós precisamos praticarmos ações espirituais. O motivo disto é porque os desejos da carne, eles são fortes, eles tentam nos dominar, para que nós pequemos. E por isso, para que nós possamos renunciar à nossa própria vontade, para fazermos a vontade do Senhor, nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E como nós podemos fazer isso? Ouvindo a voz do Senhor, crendo nela e fazendo o que ela nos diz, e também nos enchendo do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos fortalece e nos dá poder para que nós dominemos nós mesmos e façamos as coisas que o Senhor quer que nós façamos. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer fazer a vontade de Deus e não consegue, então lembre-se que você precisa disso. Você precisa lutar contra o pecado. Arrependa-se dos pecados que você comete e busque o perdão do Senhor. Porque o que fortalece a vontade da carne é a desobediência à palavra de Deus. E para que você seja fortalecido espiritualmente, ouça a voz do Senhor, creia nela e faça o que ela te diz, e busque encher-se do Espírito. E para se encher do Espírito, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, você precisa
falar louvores, agradecer a Deus, fazer boas obras em nome do Senhor e também em obedecer às autoridades superiores. Isso inclui a autoridade de Deus e daqueles que ele estabeleceu como autoridade sobre você e também você precisa temer ao Senhor. Se você fizer essas 4 ações, você se encherá do Espírito Santo e você também demonstrará ainda mais os seus frutos em sua vida. Bom, meus irmãos, essa mensagem ela já está acabando. Se vocês gostaram dela, eu peço a vocês que apertem o botão de gostei e também compartilhem ela para os seus, para que outros nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo, e também para que os seus familiares, eles sejam edificados na fé, sejam edificados espiritualmente. Se vocês aprenderam algo novo, ou têm uma interpretação nova desses textos, deixe nos comentários o que você entendeu, o que você aprendeu. Se algum de vocês ainda não é inscrito, peço que se inscrevam em meu canal e também assistam meus outros vídeos no YouTube, para que vocês conheçam mais ao Senhor e a sua palavra e os entendam mais também. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele quiser.